Olá, pessoas do 9º ano, tudo bem com vocês? Estão bem? Estão ótimos? Estão felizes? Muito bem, pode ficar porque tem um monte de motivo aí para você ficar feliz. Olha para o lado aí, olha para casa, para a mãe, para o pai, para sua vida. Sim, temos motivos para sermos felizes, ok? E porque somos felizes demais, vamos aprender um pouco sobre plano cartesiano. Tudo a ver, né? Felicidade, plano cartesiano. Fechou? Você não acha? Já vai achar, já vai. Olha aqui, ó. Nós vamos relembrar um pouquinho os conceitos que envolvem o plano cartesiano. Lembra o que é isso? Não lembra? Vamos lembrar então. O plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes, ok? Mas tem aplicação em nosso dia a dia? O que eu tenho a ver com isso, professora? Com o que ele criou lá e a minha vida? Tudo, segura aí, tudo. O plano cartesiano ele é composto por duas retas numéricas perpendiculares, bem lindas e maravilhosas, onde podemos marcar a localização de qualquer ponto, tá bom? A gente chama de origem aqui o ponto 0, 0. Essas retas são perpendiculares. Para a direita, positivo x, para a esquerda, negativo x. Para cima, positivo y, para baixo, negativo y, ok? Em qualquer lugar aqui eu posso marcar um ponto e dar a localização desse ponto, é bem importante isso. Então, um ponto qualquer terá um par ordenado, então existe uma ordem estabelecida, não pode colocar qualquer coisa senão dá confusão, você estará mostrando outra localização, tá? Então, um ponto qualquer ele tem uma localização XY. Primeiro, a leitura para x, certo? E a segunda, a leitura para a localização em y. X representa o eixo das abscissas, olha que nome chique, e o y representa o eixo das ordenadas. Então, o ponto P está aqui. Qual é a coordenada dele? É em x, 2, no caso desse exemplo, e em y, 4. Então, seria 2, a localização para y, 4 a localização desse ponto em particular. Deu para lembrar? Deu? Um par ordenado XY representa o ponto P. Ok, mas se invertermos as coordenadas, teremos outro ponto, o ponto Q. Então, olha o que aconteceu. Eu tinha o ponto P aqui com esse tamanho para x e esse tamanho para y. Se eu inverto, pego esse tamanho que era de x e coloco aqui, ó, esse x aqui em azulzinho, tá vendo? É o mesmo tamanho. E esse y em vermelho eu trago para cá, em azul. Eu inverti apenas. Ah, professora, eu só troquei. Não, você mudou a coordenada, ó. O ponto P que estava nessa posição mudou para a outra posição. Então, no caso, você está perdido no meio do mar e manda a localização. Se você inverter, vão procurar você no lugar errado. Então é melhor saber o certo, ok? Sim, pode acontecer, a gente tem que estar preparado para todas as situações, tá bom? Então exercício 1 para você, o que eu quero? Dado o plano cartesiano, lindo e maravilhoso, onde se localizam os pontos A e B? Então o ponto A, menos 2 e 3, e o ponto B, 5 e menos 1. Onde estão esses pontos aqui? Faz aí que eu já volto.
daí, conseguiu localizar? A única coisa que a gente precisa lembrar é que a primeira coordenada é para x e a segunda é para y. Se você inverter, você muda a posição do teu ponto. Vai dar uma posição errada daí, tá bom? Mas só isso. Vamos ver como é que ficou. O A, menos 2 e 3. Então, é menos 2 para x. Lembrando que o eixo x é na horizontal. Então, o negativo está para cá, tá bom? Está para a esquerda. E 3 para o eixo y, positivo. Então, ele vai estar por aqui. Vamos ver exatamente onde? Olha que lindo. Menos 2 e 3. Então, aqui está o ponto A, essa localização. Você marcou aí? Desse lado? E o ponto B? 5 para x, então 5 positivo. O meu ficou meio deslocado aqui agora, né? É no 5. Menos 1 para y. Então, o negativo y está para baixo, ó. Menos 1. Pronto, ali está o ponto B, lindo e maravilhoso. Fácil, né? É tranquilo? É tranquilo. A gente precisa fazer essas leituras de mapa, gente, em várias situações. Pode ser que você nunca precise, mas e vai que você precisa? É bom saber, tá bom? Plano cartesiano, nós temos a divisão dele em quadrantes, tá bom? Então, a gente tem 4 quadrantes e a gente começa a contar eles no sentido anti-horário, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro quadrante, sentido anti-horário, contrário do relógio. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá bom? Então, você também pode dizer, o ponto tem a localização no primeiro quadrante. Claro que é muito geral, né? Pode ser em qualquer espaço desse canto aqui, né? Enorme. Mas já é uma localização um pouco mais precisa do que jogado no plano inteiro. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Fechou? Deu? Nesses quadrantes, nós temos sinais específicos de cada coordenada, tá bom? Então, ó, nesse primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos, ó. X positivo, y também. Já no segundo, já muda, ó. Em cada quadrante eu tenho uma mudança nesses sinais. No segundo quadrante, o y está aqui em cima, continua positivo. Mas o x está para a esquerda, então ele é negativo. Continuamos para o terceiro quadrante. Aqui no terceiro, toda a galera é negativa. Tanto o x tá para a esquerda, o x, quanto o y que está para baixo. Todos eles negativos. E no quarto quadrante, o x volta a ser positivo, ó, tá para a direita, mas o y é negativo. Então, repare que cada quadrante tem uma particularidade no que diz respeito aos sinais das coordenadas. Tá bom? 2. Olha lá, presta atenção. Determine em qual quadrante estão os pontos abaixo. Então, aqui eu listei 4 pontos e você vai me dizer em qual quadrante. Como que você faz para me dizer? Aí, eu vou deixar você pensar um pouquinho, tá bom? Porque não existe uma única forma. Pensa um pouquinho, me diz em qual quadrante e eu já volto.
conseguiu analisar para me dizer em qual quadrante está aquele ponto? Pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Todos no primeiro, todos no terceiro? Pode estar tudo mesclado? Como é que eu sei em qual quadrante está? Então vem cá. Você pode usar a estratégia de analisar os sinais das coordenadas. Lembra que a gente viu que cada quadrante tem uma particularidade nos sinais? Você pode ir por aí. Só que você tem que lembrar, né? Tem que lembrar lá que no primeiro quadrante todo mundo é positivo, aqui no terceiro todo mundo é negativo. E daí no segundo e no quarto inverte. Aqui o x é negativo, y positivo, aqui x positivo, y negativo. Se de repente fica fácil para você pensar assim, ou você pode marcar esses pontos bonitinho lá no plano para saber onde eles ficam, tá bom? Então, qual estratégia você vai usar? Sinta-se à vontade, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu marquei para a gente poder ter certeza de onde está. Então, o ponto A, 3 e menos 2. Então, 3 para x, menos 2 para y. Então, 3 para x é na horizontal. Menos 2 para y é negativo, então está para baixo. Então, o ponto A está ali embaixo, ó. O ponto A está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, ok? Se você analisou pelos sinais, o primeiro positivo e o segundo negativo, quarto quadrante. Se você tem essa facilidade, ótimo, pode fazer por aí também. Segundo ponto, menos 4 e menos 1. Os dois são negativos. Então, x negativo está para a esquerda, y negativo está para baixo. Então, ele está aqui localizado no terceiro quadrante. Ó. Ambos negativo, terceiro quadrante. E ambos positivo? Ambos positivo vai dar no primeiro quadrante. Olha lá, 2 e 4. 2 positivo, 4 positivo está lá em cima o y. Ele realmente está no primeiro quadrante. Começa aqui, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o último ponto, menos 6 e 3. Primeiro negativo, segundo positivo, segundo quadrante. Ou você localiza no plano, né? Menos 6 para x está à esquerda, positivo para y está acima. Então tá aqui, ó, o ponto D, terceiro quadrante, segundo quadrante. Então aqui eu mesclei, né? Cada um está num quadrante diferente. Como você chegou nessa resposta? Se você chegou nela, porque você fez um raciocínio correto, sendo marcando os pontos, sendo analisando apenas os sinais das coordenadas. Ok? Deu? Deu, né? Plano cartesiano. Então, os pontos que se localizam, gente, particularmente em cima dos eixos, eles possuem uma das coordenadas nula. Nula significa igual a zero. Isso é fácil, mas às vezes é um ponto de atenção, um ponto onde dá confusão. Então, olha lá o ponto A. Ele está com 4 para x, 0 para y. Então, olhando aqui, ó, é muito fácil de você ver onde ele está. Ele está em cima do 4, do eixo que ele representa. Ele está no primeiro ponto, ó. O primeiro representa o eixo x. O B, menos 1 e 0, está em cima do menos 1 do eixo que ele representa, do eixo x. Está aqui, ó. E esse outro, ele tem o 0 para x. Então, 0 para x menos 2 para y. Então, está em cima do ponto, do eixo que ele representa. Ele está na segunda posição. Segunda posição é sempre para y. Então, menos 2. Está aqui, ó. Então, fica muito tranquilo. Apareceu um 0 na coordenada, com certeza o ponto está em cima de um dos eixos. Tá bom? Pensando nisso e em muito mais, considere o retângulo agora de vértices A, B, C e D. Eu dei a localização de cada um desses pontos e disse que são vértices de um retângulo. E agora o que eu quero? O valor da sua área. Agora eu incrementei as coisas, né? Então o que você precisa fazer? Marcar esses pontos no gráfico, ligar um ponto ao outro, ok? Para enxergar o retângulo e daí poder determinar as suas dimensões para calcular a área. Fácil, né? É sim. Faz aí que eu espero você.
Conseguiu? Nesse exercício você tem alguns passos que tem que ser tomados, né? Então primeiro você marca o ponto, depois você liga os pontos, porque o exercício falou que são vértices de um retângulo, liga todos. Aí depois você olha para o desenho e determina as medidas dos lados desse retângulo e por último calcula a sua área. Então vamos lá. Eu tenho os 4 pontos aqui. Vamos marcar eles no plano cartesiano, tá bom? Então, olha lá, o ponto A é menos 3 e 2. Tá aqui, ó, no segundo quadrante. Ponto B, 1 e 2. Então, está aqui no primeiro quadrante. O ponto C, 1 e menos 1. Então, ele está aqui no quarto quadrante. E o ponto D, menos 3 para X e menos 1 para Y. Então tá aqui, ó, bem lindamente no terceiro quadrante. Então eu tenho um ponto em cada quadrante. Aí o que a gente faz? Liga tudo. Pronto, apareceu um retângulo bem lindo e maravilhoso. Aparecendo o retângulo, bom, eu quero determinar a sua área. Como é que eu faço para determinar a área? Eu preciso saber das medidas. Você lembra da fórmula? Para calcular a área, basta multiplicar a medida da base pela medida da altura. Para isso, nós precisamos saber quem é a base e quem é a altura aqui. Então, olha lá, ó. Quem é a base? Você vai contar os espacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, eu tenho 4 de tamanho aqui. E na altura? Eu tenho 1, 2 para cima do eixo, mais 1 para baixo. Então, eu tenho 3 espacinhos ali. 3 é a medida. 3 o quê? 3. Ele não falou metro, centímetro, milímetro, ele não deu uma unidade. Então, apenas 4 e 3. Olha que fácil, gente. Área, base vezes altura. Então, 4 vezes 3 vai dar 12. 12 o quê? Unidades de área. Tá bom? Como ele não me passou nenhuma unidade específica, então, UA, unidades de área. Fácil, né? Olha que legal, né? Passa pelo plano cartesiano, localização, área, determinar as medidas até conseguir a área. Conseguiu fazer? Ah, eu espero que você tenha conseguido. Uma curiosidade, onde utilizamos o sistema de plano cartesiano no nosso dia a dia? Hein? Será que a gente utiliza? Sim, gente, para nos localizar. Como assim, professora? Quem já usou um GPS, levanta a mão. Eu já. O pai já? A tia? A mãe? O tio? O GPS nada mais é do que um sistema de localização baseado no plano cartesiano. Na verdade, ele trabalha com 3 dimensões, né? Então, ó, o GPS funciona como? Ela é transmitida como um plano cartesiano com 3 dimensões, como se fosse comprimento, altura e largura, profundidade. Do local de partida até o local de chegada. Essa transmissão entre o satélite e o GPS é feita através de ondas eletromagnéticas, que o objeto capta e transforma em uma reta. A menor distância entre 2 pontos é uma reta, conceito da geometria, determinando o caminho mais rápido entre os pontos. Claro que não exatamente em linha reta, porque ele tem que passar pelas ruas, né? Nós não vamos passar por cima das casas para chegar no nosso destino, mas é baseado no plano cartesiano. Viu que interessante? Usamos bastante isso, né? Demais. Então, o que vimos? Plano cartesiano, para-ordenado e como localizar os pontos no plano. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!